Nessa semana, a semana passada, na verdade, eu não estive aqui, e quem pregou foi minha esposa. Foi algo diferente, né, para quem esteve. E essa semana nós vamos continuar no texto de Mateus 5, né, que fala sobre as bem-aventuranças. E essa manhã, então, nós chegamos no texto do capítulo 5, versículo 5, que diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, ouvi uma história uma vez de um colunista de uma agência de notícias que estava junto com um amigo dele que ia comprar um jornal na banca de revistas. E viu o amigo chegar nessa banca de revistas e cumprimentou a pessoa, o atendente, cumprimentou, mas o atendente lá da banca simplesmente ignorou o cumprimento e jogou o jornal de qualquer forma para ele, de uma forma ríspida e mal educada até. Mas esse homem que estava comprando o jornal, recebeu o jornal, pagou e agradeceu a ele, desejando a ele um bom final de semana, e foi embora. O amigo que estava junto com ele disse: puxa vida, ele sempre te trata assim, dessa forma? Ele disse: sim, infelizmente ele me trata assim o tempo todo. E você trata ele dessa forma, assim, gentil? Sim, eu trato ele assim. Mas por que você também não é grosseiro com ele? Ele diz: porque eu não quero que ele decida a forma como eu vou reagir. E eu acho que isso é um pouco que exemplifica o que é mansidão. Quando o texto de Mateus 5 usa a palavra humildade. Bem-aventurados humildes, porque herdarão a terra. Mas, originalmente, essa palavra não traduz o que Jesus estava ensinando, humildade. Não é bem humilde, a palavra mais adequada seria mansidão, que é uma pessoa que sabe do potencial, o poder que tem de retaliação, mas decide não usar. Ou seja, mansidão é poder sob controle. É você saber o poder que você tem de retaliar alguém, mas decide não fazer, porque você controla esse tipo de coisa, né? A palavra humilde pode significar ser gentil ou manso. E de acordo, então, com John MacArthur, que é um estudioso, ele diz: mansidão é uma doçura ou uma suavidade. É um personagem suave, mas não é fraco. É o poder sobre o controle, como já vinha dizendo antes. Jesus várias vezes ele diz: eu sou manso e humilde de espírito. Lembram disso? Várias vezes ele usa esse termo: sou manso e humilde de espírito, em Mateus 11, 28. E quando ele diz: eu sou manso e humilde de coração, de Mateus 11, 28, ele diz que, na verdade, a mansidão é uma decisão de coração, vem de dentro de você. Não é algo que vem de fora para dentro, mas é algo que vem de dentro para fora. Então, é possível da gente aprender um pouco mais sobre mansidão. Lembra que a pessoa mansa, então, é capaz de se controlar. Jesus ficou irritado várias vezes. A Bíblia não esconde disso. Jesus ficou irritado com coisas certas, nos momentos certos. Por exemplo, ele ficou irritado com a hipocrisia dos fariseus, ficou irritado com as pessoas desonestas, ficou irritado com aquelas pessoas que compravam e vendiam no templo. Mas quando Jesus foi traído no jardim, ele não ficou irritado. Ele não ficou nervoso, né? Jesus, quando foi acusado falsamente no julgamento, também não ficou com raiva. Jesus, quando foi pregado na cruz, também não ficou com raiva. Pelo contrário, ele orava pelas pessoas. Então, essa é uma atitude de humildade, de mansidão. Ele sabia que o poder que ele tinha, mas não retaliou, então segurou, ou seja, manteve o poder dele sob o controle. Então, hoje, bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. E aí vem uma grande pergunta: como é que nós podemos desenvolver mansidão? Como é que nós podemos? Sabendo que nós temos um poder de retaliação muito grande. Por exemplo, no trânsito, você pode descer do carro e agredir alguém. Você tem um poder de retaliar alguém que fecha você no trânsito, te dá uma fechada, ou qualquer outra coisa. Mas como nós podemos aprender a ter mansidão em nossas vidas? Primeiro, nós temos que perceber que mansidão é parte do nosso fruto do Espírito, né? Gálatas fala disso, que é fruto do Espírito lá, né? Fruto do Espírito é amor, paciência, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas como seria bom se nós tivéssemos um manual que dissesse-nos: faça assim, 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 e você vai se tornar manso. Ter mansidão. Não seria fácil a gente ter um manual assim? Pois é. Meu desafio essa manhã é que tenho uma boa notícia. Esse manual existe. Existe uma instrução para você, para se tornar manso.
E eu quero apresentar para você essa manhã. Quando Jesus fala de ser humilde ou de ser manso de espírito, ele está usando um texto. Basicamente, o Sermão do Monte ele é original. Uma coisa que nunca você vê na Bíblia antes. Mas o versículo 5 dessa manhã, ele está baseado no Salmo 37. E é para lá que nós vamos essa manhã. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 37. E não apenas abrir a sua Bíblia, mas eu quero que você tire do seu bolso uma caneta para você fazer não sublimação, mas um sublinhamento em algumas palavras que serão extremamente importantes no processo da nossa vida de nos tornarmos um pouco mais mansos. E quando nós lermos esse texto, vocês vão perceber que os verbos, as palavras de ação, são a chave para um desenvolvimento de um espírito manso. Eu sugiro que você, então, sublinhe alguns desses verbos ou ações enquanto avançamos. E eu vou sugerir a vocês qual vocês deverão, então, sublinhar. Vamos ler o texto primeiro, são 11 versículos que a gente vai ler só. Vamos ler. Salmo 37, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Esse versículo 11 é a repetição do que Jesus está ensinando aqui no capítulo 5, versículo 5 de Mateus, onde diz: os humildes receberão a terra por herança. Feliz é aquele que é manso, feliz é aquele humilde de coração, porque eles receberão a terra por herança. Ok. O que isso tudo tem a ver com a nossa vida hoje em dia? Quais são os princípios? Primeira coisa, risque aí na sua Bíblia, sublinhe aí na sua Bíblia. Não se aborreça. Primeira coisa, não se aborrecer. O que isso significa? O que significa não se aborrecer? É preciso a gente definir muito bem os conceitos na nossa mente, porque senão não adianta nada. O termo não se aborrecer significa não se esquente demais, não fique fervendo demais, ou como dizemos aqui no Rio, fique tranquilaço. Fique tranquilaço. Ficar agitado é o que nos impede de ser mansos, ou humildes, né? Ou gentis com as pessoas. Se nós estamos agitados, isso nós não conseguimos fazer, nós não conseguimos controlar a nossa raiva. E as pessoas que possuem um caráter mau podem nos agitar. As pessoas nos enchem a paciência de forma que tiram a gente do sério. Isso acontece, como na história que eu contei aqui no início. Só que aí nós permitimos que os outros decidem a atitude que eu vou tomar. De acordo com o versículo 2, que acabamos de ler aqui no Salmo 37, as pessoas mas terão rapidamente o seu fim. Outras coisas que nos levam a ficar agitados ou fervendo, tanto do lado de dentro como de fora, é o medo ou a preocupação. Eu não sei se você tem experimentado isso na sua vida, mas quando nós nos preocupamos demais, nós fervemos por dentro, nós ficamos inquietos, nós não conseguimos acalmar, nós não conseguimos ter um espírito manso. E a nossa agitação por causa do medo, da preocupação excessiva, isso gera um mal-estar até sobre a vida das outras pessoas. Nós nos tornamos agressivos com os outros. Nós não respondemos de uma forma amável. Nós não respondemos. Então, agora pensem um pouco no relacionamento conjugal, né? Nós não estamos livres de um pisar no pé do outro, no sentido de incomodar um pouco com palavras, a gente não está livre disso.
E quando isso acontece, geralmente a resposta é um pouco ríspida demais, né? E às vezes até desproporcional, né? A gente recebe um A e já responde com B, C e D, né? Então é sempre desproporcional. Então essas coisas precisam ser observadas. Não se aborreça facilmente, ou não se aborreça rápido demais. Não fique fervendo rápido demais. Dá um tempo, né? E aqui a instrução é: não se aborreça, não fique aborrecido por causa das pessoas más, ou as pessoas que te fazem coisas más, ou as pessoas que te ofendem. Calma, antes de se aborrecer demais. A segunda coisa que você deve riscar aí na sua Bíblia, sublinhando, é: confie e faça. No versículo 3 ele diz: confie no Senhor e faça o bem. Confiança e fazer. Então é confiar e atitude. Nós nos irritamos porque não confiamos na pessoa certa. Pensem um pouco sobre essa colocação. A gente se aborrece ou se irrita porque não confiamos na pessoa certa. Olha só, se nós confiarmos no Senhor, pensem um pouco, tudo começa com a salvação. A vida eterna é o resultado da fé no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Aquela cruz vazia. Ali começa a nossa vida, de fato. E se podemos confiar nossas vidas e o nosso futuro de eternidade no Senhor, não podemos confiar também nele sobre as coisas que nos irritam? Nós confiamos em Deus para todas as coisas. Nós chegamos aqui e dizemos: Deus tem o melhor para nós. Nós confiamos nisso. Mas por que nós não confiamos no Senhor também para tomar conta das nossas irritações? Então nós nos irritamos porque não confiamos nas pessoas, ou na pessoa certa. Não só devemos confiar, de acordo com o versículo 3, mas também precisamos fazer o bem. Se puder confiar em Cristo para cuidar de mim, eu posso ter a habilidade de fazer o que é certo. O apóstolo Paulo tinha um grande dualismo, um grande sofrimento. As coisas ruins que eu não quero fazer, essas eu faço. As coisas boas que eu devo fazer, eu não consigo. Sabe? Mas a partir do momento em que eu confio no Senhor para essas coisas, Ele também me capacita também a fazer as coisas boas, as coisas que eu deveria fazer. E às vezes deixamos de fazer o que é bom porque temos medo das críticas. Há 2 semanas atrás eu contei a história do Jim Elliot, que foi morto aqui na América do Sul, naquela tribo indígena, entre os Aucas, que veio para tentar evangelizar os índios, mas acabou sendo morto pelos Aucas. E ele foi muito criticado por causa disso. Mas fato é que aquela atitude dele transformou a história de uma tribo inteira. Não só dele, mas dos 4 amigos também. Mas às vezes nós sabemos o que é certo fazer, mas não fazemos com medo de críticas. Ele foi muito criticado, só que isso não impediu dele de seguir. Ter medo de ser criticado por fazer o que é certo nos impede de fazer. Quando confiamos no Senhor, pela força e pela ajuda, podemos fazer o que é certo, não importa as consequências. Olha só, 1 Pedro 3 diz: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Então esse ponto é muito importante, confiar no Senhor e fazer o bem. A gente está numa escalada de violência em São Paulo. Se vocês abrirem as notícias, todo dia vocês vão ver agora quantos foram atacados, quantos estão mortos. Parece bizarro, né, de você pensar assim, mas é isso que você vê no jornal toda manhã quando você lê. Mais 10, mais 16 pessoas, mais ônibus incendiados. E você diz: puxa vida, a gente está vivendo um momento sensível no nosso país, mas nós precisamos confiar no Senhor e fazer coisas que vão de encontro a essa cultura violenta, a cultura de retaliação. Bateu na minha face, vire a outra. Às vezes é difícil fazer isso. Muito difícil, não é fácil. Mas o fato é, confie no Senhor e faça o bem. Terceira coisa que é bom sublinhar aí na Bíblia, está no versículo 4, deleite-se no Senhor. Olha só, eu conheço um pouco, eu sei algo sobre surfistas que eu conheci nos últimos anos. Os surfistas que eu conheci nos últimos anos, eles se deleitam no surf. Eles pensam sobre o surf. Eles falam sobre o surf. Chega até a encher a paciência, mas eles falam sobre o surf. Eles estudam o surf. Eles gastam dinheiro com o surf, comprando pranchas, roupas, com viagens.
Eles levam tempo para surfar, ou gastam tempo durante o dia deles. Por exemplo, se ele trabalha 8 da manhã, ele acorda às 5 para dar uma corrida no mar, para pegar umas ondas, e eles gastam o tempo deles para surfar e para participar das atividades relacionadas ao surf. Nós, cristãos, somos aconselhados a deleitar-nos no Senhor. Na mesma intensidade que esses surfistas fazem com o surf. Você percebe que quando eu citei aqui do surf, todos vocês imaginaram, ou se alegraram talvez na ideia de imaginar como uma pessoa vive aquilo, a alegria que isso traz, a beleza que isso traz para o coração dela. Mas a palavra de Deus diz a mesma coisa para nós: deleite-se no Senhor. Deleitar-se no Senhor, porque Ele é o Criador, Ele fez todas essas coisas, até as ondas para o surfista surfar. Deleitar-se no Senhor porque Ele é o nosso Deus, deleitar-se no Senhor porque Ele é o nosso Salvador, porque somos filhos dEle, porque somos cidadãos dos céus. Olha, essas coisas a gente não se deleita nisso. Pensa um pouco, você gasta tempo pensando nisso e dizendo: uau, Deus é Criador. A gente não faz. A gente começa o nosso dia, já, poxa, eu tenho isso para fazer, para fazer uma lista desse tamanho. O nosso dia deveria ter 36 horas. Para conseguirmos alcançar tudo aquilo que a gente decidiu fazer. Mas nós, cristãos, devemos aprender alguma coisa com os surfistas. Devemos aprender a nos deleitar no Senhor, assim como eles se deleitam no esporte que eles tanto amam. Assim como eles investem tempo para surfar e participar das atividades relacionadas ao surf, devemos tomar tempo com o Senhor nas atividades tais como com a igreja também, com os estudos bíblicos, que estão relacionados com o Senhor. Pense um pouquinho naquilo que nós, no investimento que nós fazemos com as coisas que estão relacionadas ao Senhor. Pense um pouco. Qual é o investimento que você faz com as coisas que estão relacionadas ao Senhor? Pensou? Alguém? Qual é a importância que você dá às atividades que estão relacionadas ao Senhor? Como pontualidade, assim como seriedade, assim como praticar aquilo que você sabe. Qual é a importância que você dá a essas coisas que estão diretamente relacionadas com o Senhor? Só para citar um exemplo, se tem um surf trip, por exemplo, uma viagem de surf, eles marcam 9 horas o ônibus vai sair, 9 horas eles estão lá, porque estão deleitados com o surf. Aí nós marcamos 10 horas, temos culto, 10 horas, todas estão aqui, porque estamos nos deleitando no Senhor. Claro. Então essas coisas estão relacionadas ao Senhor. Precisamos ter seriedade nisso. Deleite-se no Senhor começa com pequenas coisas. Ninguém vai deleitar-se no Senhor com grandes coisas. Eu me deleito no Senhor porque Ele abriu esse marzão todo e eu atravessei até na prainha sem precisar passar aquelas curvas todas, subir e descer. Gente, isso é uma imaturidade sem tamanho. Deleitar-se no Senhor começa com pequenas coisas. É dar valor às coisas que são relacionadas ao Senhor. É dar valor a isso. Se de acordo com esse versículo que acabamos de ler, quando nos deleitamos no Senhor, os desejos do nosso coração são supridos. Você leu isso aqui? Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. E agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos cristãos nós temos que são frustrados? Ficam com o coração totalmente pesaroso, achando que Deus nunca responde a oração dele. Sabe por quê? Você não buscou se deleitar no Senhor. Nós queremos tudo, vinde a mim. Venha até mim. Venha para mim. Eu preciso, eu quero. Senhor, me dá. Gente, não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, vai e faz. Vai e faz, tome a atitude. Aí tem um bando de crente frustrado. Oh, Deus não ouve minha oração. Meus desejos, eu tenho um desejo, vou conviver para o resto da vida frustrado. Não é a promessa do Senhor, Ele diz, deleite-se no Senhor, alegre-se no Senhor, desfrute do Senhor, aproveite do Senhor. E aquilo tudo que o teu coração anseia, será suprido, na medida em que você se deleitar. Tive a oportunidade de alguns anos encontrar com o Burley, aquele que surfa aquelas ondas de 20 metros aqui no Recreio. Ele não começou surfando ondas de 20 metros.
Ninguém diz, da noite para o dia, diz, quer saber? Vou pegar uma onda de 20 metros. Ninguém faz isso. Ele começou na marolinha. Aliás, deve ter começado a aprender a se equilibrar na areia, como qualquer outra pessoa normal. Não estou dizendo que ele seja anormal. Para mim é um pouco. Pegar uma onda de 20 metros, ver uma montanha de água vindo atrás, isso não pode ser tão normal, né? Mas pense um pouco, ele começa assim, e você, é interessante, porque você pergunta, o que levou você a isso? É saber que existe dentro do coração dele algo que o desafia a ir mais longe, no esporte. Quando nós começamos a se deleitar no Senhor, isso nos desafia a ir mais profundo, mais profundamente no relacionamento com o Senhor, de querer conhecê-lo mais. Deleite-se no Senhor. Meu encorajamento para você essa manhã, busque relacionamento com o Senhor. Preste atenção nas pequenas coisas com o Senhor. Esteja envolvido com o Senhor. Comece com as pequenas coisas. Não consegue ser pontual com as coisas relacionadas com Deus? Desafie-se a si mesmo a ser um pouco mais pontual. Não consegue investir tanto com as coisas relacionadas com as coisas de Deus? Desafie-se a si mesmo a investir um pouco mais nas coisas de Deus. A gastar mais tempo com as coisas de Deus. E você vai aprender a se deleitar no Senhor. E como eu disse antes, quando nós aprendemos a deleitar-se no Senhor, os desejos do nosso coração vão sendo supridos aos poucos. E quando nós tivermos os desejos de nosso coração supridos, vamos ter todos os motivos para sermos um pouco mais mansos. E nós não temos nada que ficar fervendo por dentro. Porque Deus está suprindo a nossa necessidade de mansidão. Estamos aprendendo com Ele. Jesus diz, olha, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim. A quarta coisa para você marcar aí na sua Bíblia, entregar. Versículo 5. Ele diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ao invés de se preocupar demais, entregue ao Senhor. Ele sabe melhor do que nós o que fazer com isso. Ao invés de ficar fora de controle, deveríamos estar discutindo esse problema com Deus. Leve-o diante de Deus. Não temos de ficar irritados e então orar. Primeiro eu vou explodir, dou-lhe um tapa na minha esposa, ou no meu amigo, ou no cara, no trânsito, depois eu chego diante de Deus e diz, Deus, olha só, realmente eu explodi, mas me perdoa aí. E continua cheio de ira. Né? Me perdoa! Sabe, leve o problema diante do Senhor antes de explodir. Né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue a tua irritação ao Senhor. Entregue os teus problemas ao Senhor. Está difícil aí aguentar aquele vizinho, aquela pessoa chata. Tá difícil. E eu vou dizer que tem pessoas que são chatas, mas é uma pedra no nosso sapato. E às vezes Deus coloca justamente essa pessoa no nosso caminho para nos ensinar alguma coisa a respeito de mansidão e humildade. Sabe? Mas tem gente que é difícil de amar. Tem gente que é difícil de conviver. Mas leve esse problema para Deus. Tem um amigo meu que sempre dizia assim, eu estou orando para Deus promover fulano para o céu logo de uma vez. É fácil resolver problema assim, né? Mas por que ele não ora para Deus promover ele próprio para o céu, né? Ninguém quer morrer, quer matar o outro. Mas entregue o teu caminho. Ficar fora de controle não vai exercer a justiça de Deus. Deixa eu dizer isso para você, gente. Ficar fora do controle, querer agredir, querer matar, querer usar a tua própria justiça, não efetuará a justiça de Deus. Justiça de Deus é diferente da nossa, do nosso conceito de justiça. Totalmente diferente. Então, entregue ao Senhor, discuta o problema com Deus. Você não tem que ficar irritado e depois orar. Em vez disso, deveríamos orar primeiro. E mais difícil ainda quando a ira é desnecessária, quando a gente se ira por coisa desnecessária, isso é mais difícil ainda, né? 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Entregue ao Senhor, entregue isso. Gente, nós fazemos dos nossos problemas um ioiô. Eu gostava tanto dos anos 80, quando era moda aquele ioiô. Mas a gente faz com o nosso problema, a gente joga para Deus e puxa de volta. A gente joga para Deus e puxa de volta. Joga lá e deixa lá. Sabe, corta essa cordinha que segura esse ioiô no teu dedo. Deixa lá. Deus sabe melhor como tratar com isso. Não estou dizendo para a gente agora, relaxar da forma de deixar tudo para Deus. Mas leve diante do Senhor. Converse com Ele sobre isso. Quinta coisa, versículo 7. Marque aí na sua Bíblia. Descanse e aguarde.
Olha só, versículo 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Descansar aqui não significa parar de trabalhar, não significa que você tem que cruzar o braço, não é isso que ele está falando. É acalmar-se. Descansar é acalmar. Uma das coisas que isso funciona muito bem em todas as pessoas. Meu filho é extremamente agitado e se irrita com facilidade com as coisas. Mas uma das coisas que a gente descobriu que funciona com ele é deixá-lo sentado um pouco e fazê-lo com que ele se acalme. Ele se acalma a tal ponto que esses dias achamos ele no puff, dormindo, às 4 horas da tarde, quando a gente mandou ele subir para sentar no puff. Ele tinha dormido, porque se acalmou. Eu nunca tinha visto ele, desde 1 ano de idade, dormir durante a tarde. Mas aquele dia ele dormiu. Então, a Bíblia nos ensina a descansar no Senhor, no sentido de se acalme diante do Senhor. Se acalme. Para mim, isso significa simplesmente relaxar no entendimento de que Deus está no controle e pode cuidar do teu problema. É ter essa mentalidade, dizer, ok, eu não sei como fazer, não sei resolver, mas eu quero me acalmar no Senhor. Não fique agitado, não fique chateado demais, não ferva demais, não deseje quebrar a cabeça de ninguém. Sabe, acalme-se no Senhor. Estar simplesmente com a mente à vontade e tranquila. Ser gentil, esperando em Deus, para intervir em tempo oportuno. Descanse e aguarde no Senhor. Sabe, princípios interessantes. E as 2 últimas palavras para você sublinhar aí, estão no versículo 8. Evite e rejeite. Uma é para você evitar. Significa que nem sempre você vai conseguir. A outra significa rejeitar terminantemente. Olha só o que diz o versículo 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Então, evite a ira. Nem sempre é possível evitar. Porque tem iras que são aceitáveis. Lembra que eu falei antes, Jesus se irou com a coisa certa, no momento certo. E ele diz, evite a ira, evite a ira e rejeite a fúria. A raiva deve ser evitada. A fúria deve ser abandonada. Você sabe o que acontece quando um frasco fica aberto? Um frasco de perfume, e você bota ele assim de lado. O que acontece quando você abre uma garrafa de água e deixa ela deitada? O que acontece? Vai embora. O conteúdo sai, não é verdade? Quando o frasco fica aberto, o conteúdo vem para fora. Quando você é derrubado por circunstâncias ou problemas, o que está dentro de você vai sair também. E a minha pergunta é, o que é que vai sair de dentro de você? O que vai sair? Uma resposta fervente? Raiva? Amargura, retaliação, desejo de retaliação. Olha só, ninguém tem poder para irritar você. Ninguém tem poder para causar fúria em você. Ninguém tem esse poder. Você decidiu ficar com fúria. Você decidiu ficar com raiva. Já percebeu isso? Você decidiu. Ninguém tem esse poder de fazer isso em você. Pessoas fazem um bocado de coisas que podem me levar a sentir raiva dela, que podem me levar a sentir fúria dela. Mas ninguém tem o poder de mandar, agora você vai ficar com fúria agora, porque eu vou... Ninguém pode. Ninguém tem esse poder. Ninguém tem. Eu tenho um poder, sim, de rejeitar a fúria. E é o que ele diz. Evite a ira e rejeite a fúria. Como? Ira. Foi uma ira. A ira que levou a aplicar a justiça. Então ele sai dando... E aquele foi a gota que faltava para os fariseus crucificarem Jesus. Na verdade, você não vê fúria em Jesus, você vê ira. Ira com relação àquilo que havia sido feito. Se você olhar, a atitude deles era completamente errada em relação àquilo que a própria lei dizia.
A lei dizia que você tinha que tomar uma ovelha do teu rebanho, levar para Israel, entregar aos profetas lá, aos levitas, e eles o sacrificariam por causa do teu pecado. Mas o que eles faziam? Eles achavam pesado demais, ou ficavam com dó demais, de pegar um animal do rebanho deles, levar até Jerusalém para sacrificar. Então, haviam os cambistas que vendiam os animais lá no templo. Então, uma pessoa não tinha peso nenhum, chegava e comprava o animal. E aquilo estava completamente contra aqueles preceitos judaicos da época. E também a questão do próprio templo se torna apenas um mercantilismo, mercado, e Jesus sente a ira e então aplica uma espécie de justiça, né, de purificação do templo. Mas não houve fúria, houve ira. E nós somos encorajados a evitar a ira e rejeitar a fúria, porque geralmente a fúria ela é desproporcional. Né? Se você olhar para a história, você vai perceber que a fúria ela é desproporcional. Por exemplo, olha só, digamos que a nossa nação é atacada, como foi por Paraguai lá 200 anos atrás. A retaliação daqui para lá foi extremamente desproporcional. Foi uma fúria, assim, foi um massacre, foi um banho de sangue, uma covardia o que fizeram. Então a fúria ela sempre vem acompanhada de atitudes desproporcionais. Evite a fúria, evite mesmo, ou seja, abandone a fúria, rejeite ela e evite a ira quando você puder. Em termos de violência. Sim. Então a ira você tem indignação. Você não gosta daquela atitude. Completamente. Por isso ele diz, evite a ira, porque geralmente você vai alimentando ela, ela vai dar em algum lugar lá. Mas a fúria precisa ser rejeitada. São seis princípios que a gente encontra aqui no texto de Salmo 37, que Jesus diz, olha só, mansidão precisa disso. Você precisa dessas coisas para ser manso de espírito. Evitar e rejeitar o mal, descansar no Senhor, buscar ter no Senhor aquilo que a gente ainda não tem em nossa vida, que é o aborrecimento excessivo. Ter confiança e fazer o bem, deleitar-se no Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor. Todas essas coisas nós encontramos nesse texto de Salmo 37 e é importante que a gente pratique. Agora, de novo, nós temos uma semana inteira aí pela frente. Você vai encontrar provavelmente situações em sua vida, no trabalho, com relacionamento com seus amigos, com seus colegas de trabalho, na sua família, situações onde você vai ter, com certeza, a possibilidade de desempenhar a mansidão. Como é que você vai fazer? Eu acabei de falar aqui sobre a questão do frasco aberto, né? O que vai sair de dentro quando você imagina você sendo um frasco e você, com algumas palavras, foi derrubado e está aberto. E alguma coisa vai sair de dentro de você. O que vai sair aí? Fúria, retaliação, né? Palavras que cortam como facas, ou vai sair uma atitude diferente? Lembrem que nós temos o poder de responder a isso. Comecei aqui essa manhã com a história daquele homem com o jornaleiro. Eu não quero que ele decida como eu vou reagir. E eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Não decida que outras pessoas, ou não queira que outras pessoas decidam que reação você vai ter diante de um problema. Não queira isso. Sabe? Porque geralmente o que os outros querem para a tua vida não pode ser muito bom para você, às vezes. Nem todas as pessoas querem o melhor para você. Então não queira que os outros decidam por você como você vai reagir. Desafio para nós essa semana. Então eu gostaria de ouvir de vocês durante a semana o que, se na prática vocês tiverem alguma coisa, gostaria muito de ouvir de vocês. Mas deleite-se no Senhor nessa semana. Busque satisfação no Senhor. Busque
coisas que estão relacionadas a Ele. A Betina hoje de manhã, no começo, falou sobre a questão do aprendizado direto com a palavra do Senhor. Se nós não levarmos isso em consideração, se isso aqui não for nada para nós, o nosso cristianismo é vazio, não vale a pena, é melhor você ficar em casa assistindo o Globo Esporte. É melhor. Porque se isso aqui não diz nada para você, é perda de tempo o que você está fazendo aqui essa manhã. Mas eu vou dizer para você, Bíblia é a palavra de Deus escrita. E ela é importante para nós, para o ensino, para a admoestação, no sentido de chamar a atenção, para, de novo, refocar a nossa vida, e é para isso que ela nos serve. David, quando vinha aqui para frente, ele lembrou de um provérbios bem interessante, que diz: a resposta branda desvia o furor. E a mansidão que nós temos em nosso coração vai nos dar essa habilidade de, no momento necessário, ou no momento em que eu preciso, de ter essa resposta branda, para desviar furor. Então, que Deus nos ajude, nessa semana, a aplicar na nossa vida alguns princípios, para que nós possamos caminhar a nossa vida cristã de uma forma que vale a pena, sabe? O mundo precisa de homens e mulheres que façam a diferença, e que não sejam mais um. Deus não nos chamou para sermos crentes medíocres, na média. Medíocres no sentido de estar na média. Mas Ele veio trazer uma vida abundante, que é fora da média. Para que nós sejamos cristãos fora da média. Que nós vivamos essa vida abundante. E para isso, nós precisamos da ajuda do Senhor. Vamos pedir para que Deus nos ajude nessa semana, a partir de agora, de nos posicionarmos também com relação às coisas que estão relacionadas a Deus. Tudo começa por aí. O segredo da nossa vitória, o segredo da nossa jornada vitoriosa em Cristo é o nosso relacionamento com Ele. Não é quem eu sou, os dons e talentos que eu tenho, mas a vida que eu tenho com Ele, o relacionamento que eu tenho com Ele. Tudo começa ali. Tudo começou lá, na cruz. Salvação em Cristo, que nos libertou, para que nós pudéssemos ter a intimidade e relacionamento com Ele. Querido Deus, em nome de Jesus, apresentamos a cada um de nós nessa manhã diante do Senhor. Nós, como igreja, aqui nesse dia, erguemos a nossa voz, a voz do nosso coração, pedindo que o Senhor nos torne homens e mulheres mansos, que tenhamos a mansidão como um dos princípios de vida para nós. Deus, nos ajude a termos a resposta que desvie o furor. Ajude-nos a evitar a ira. Ajude-nos a nos desviar também da fúria. Ajude-nos, Senhor, a sermos mansos e humildes de coração, assim como o Senhor nos ensinou. Deus, nessa manhã reconhecemos que em muitas áreas temos falhado com o Senhor. Então nos ajuda também a termos mais compromisso com as coisas que são relacionadas ao Senhor. Que possamos entender que isso é o mais importante. As outras coisas são consequências. Ajuda-nos nessa semana para que possamos nos deleitar no Senhor, nos alegrar no Senhor. Que nós possamos sentir alegria e desejo de passar tempo com o Senhor. De levar os nossos problemas diante do Senhor. De reconhecer a nossa ira e de depositá-la diante do Senhor, entregá-la ao Senhor. E nos ensine a lidar com essas coisas. É o que eu peço aqui essa manhã para cada um de nós. Oro também para que a graça do Senhor Jesus, para que o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Oro isso em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, vão em paz, mas não saia daqui antes sem abraçar um ao outro, isso faz parte. Deus abençoe.